Muito bem, senhoras e senhores, começando mais um Loucos por Automobilismo, edição número 273 do seu podcast favorito de velocidade. Hoje para falar do Grande Prêmio de Abu Dhabi. Acabou, né? Acabou a temporada de Fórmula 1. Fórmula 1 agora só em março, meu amigo. Vocês vão ter que arrumar outra coisa. E claro, né? Nós vamos continuar aqui com os loucos. Já estamos combinando aqui umas pautas especiais, aqueles especiais aí que vocês já sabem. Mas hoje nós temos muita coisa para falar, porque finalizamos aí a temporada de 2022, não foi como a de 2021, né? O GP de Abu Dhabi do ano passado ficou até meio mortinho em relação ao GP de Abu Dhabi desse ano, ficou meio mortinho em relação ao do ano passado, mas é o que tem, né? Vamos chamar o grande Adalto. E aí, Adalto, você ficou assim satisfeito com a corrida? Você achou que foi uma corrida assim emocionante? Hã? Grande Bruno Aleixo, grande Fábio Campos e confraria. Eu achei a corrida bem fraquinha, dei nota 5. Já vou até antecipar aqui no nosso... Olha o spoiler. Olha o spoiler, Dei nota 5 aqui para a corrida. Abu Dhabi não pode mais ser a corrida que encerra o campeonato, porque é uma corrida ruim. Uma pista ruim, é uma corrida ruim. Eu acho assim, ó, igual eu falei da outra vez, como eles já pagam para ser o encerramento, eles podiam pagar para tirar Interlagos de antes deles. Eu acho que já diminuiu um pouco essa impressão, entendeu? Porque você sai de Interlagos e vai para Abu Dhabi, dá uma tristeza, né? Dá uma tristeza, né? Porque é bonito e tal, mas, né? Então é isso. Eu acho que a Abu Dhabi podia pagar para ser a primeira, talvez. Pode ser. Pode ser a primeira ali, já faz Bahrein, Abu Dhabi. E já pronto. Fica livre daquele pessoal de uma vez, né? Se livra lá e pronto, entendeu? Porque a pista é muito ruim, rapaz. É uma pista toda em compasso, todas as curvas, elas são todas feitas num compasso, né? Ela só tem uma linha, a pista é muito ruim mesmo, plana. Deus me livre, não tem como estar a corrida boa. É verdade. E aí, vamos chamar também o Fábio Campos. Vamos ver se ele aparece. Ele estava com problemas aqui técnicos. Apareceu aí. O Fábio Campos, que é um apaixonado por Copa do Mundo, ele talvez não esteja assim muito ligado ao automobilismo. Será nesse momento? Assistiu a corrida, Fábio? Ou preferiu assistir Qatar e... Como é que chamou o time? Qatar e Equador no domingo. Tá mudo. Ficou mudo. Engraçado que voltou. Deu uma inversão aqui de microfone maluco. Não tem problema. Estamos aqui. Bruno, é curioso porque eu estava vendo a audiência, né? E a audiência de Qatar e Equador é maior do que a audiência do final da Fórmula 1 de 2021. Né? Não dá para comparar, né, o futebol no mundo com o automobilismo. Né? Se você, nós que estamos do lado de cá, né, que é o lado do automobilismo, embora, né, não tem que ter lados no sentido de confronto, mas estamos aqui do ponto de vista do automobilismo. A gente pensar que um jogo entre Qatar e Equador tenha mais audiência, não do que a final desse ano, que o Abu Dhabi esse ano já chegou com tudo decidido. Que isso, não fala assim, tinha visto campeonato. Pensar que a gente, né, vamos falar aqui, que ficou absolutamente claro, ficaram claras duas coisas, né, duas coisas claras. Primeiro, que vice-campeonato não vale nada. Segundo, que o Verstappen manda muito mais na Red Bull, porque o Brasil a corrida no Brasil deixou transparecer. Mas daqui a pouquinho a gente entra nesse assunto. Só para finalizar, né, parece um grande absurdo você pensar que a final de 2021 da Fórmula 1, aquela decisão, os dois empatados em Abu Dhabi, tenha tido menos audiência, e não foi perto, não. Foi bem larga a vantagem. Audiência no Brasil ou no Mundial, você está falando? Audiência no mundo. Se a gente pensar que o jogo entre Qatar e Equador tem mais audiência que a final da Fórmula 1, nós estamos perdidos, né? Nós escolhemos o esporte errado. A gente realmente está... Porque não dá para comparar a magnitude, né? Futebol é o esporte mais popular. Do ponto de vista automobilístico, não dá para comparar a magnitude de um e de outro. Mas o mundo gosta de futebol. Fazer o quê, né? E é legal também, né, futebol. O Aleixo ele tá jogando para mim, mas ele é o grande representante de futebol desse programa. Ele acompanha lá o time dele, né? Jogo a jogo, Se faltar muito assunto até o final do ano, a gente faz aqui um Loucos por Copa. Aí a gente comenta. Eu adoro Copa. Então, eu gosto mais de futebol, mas adoro Copa.
É isso aí. Os nossos twitters estão aparecendo aqui, o meu @BrunoAleixo80, o do Adalto, @AdaltoRace, e o do Fábio, @CampusFB. Inclusive tem enquete sobre Copa lá no meu Twitter. Enquete sobre Copa, não se esqueçam de responder. Eu queria esclarecer que eu estou assim um pouco com a segunda engatada, estou preso na segunda marcha porque eu tomei a 4ª dose da vacina e a situação está um pouco triste aqui pro meu lado, mas a gente vai levando o programa na raça e no profissionalismo, né, Adalto? Eu vou te falar, essa vacina da Pfizer aí é a mesma coisa que ser atropelado por uma carreta e a carreta dá marcha ré em cima. Ô, Bruno, depois tem que falar onde você tomou, porque eu não tô achando para tomar. Ah, tá bom, vou te falar. Tomei aqui perto da minha casa, não tinha ninguém no posto de saúde, viu? Nossa, eu preciso ir lá, então. Lá. Muito bem, vamos lá, vamos começar então falando desse GP de Abu Dhabi, que foi a final do campeonato. O campeonato já estava decidido, né, e tal, mas tínhamos a gloriosa disputa pelo vice-campeonato, que tanta polêmica rendeu, né, no final do GP do Brasil, pilotos pedindo, mendigando pontinho, eu quero um pontinho, o Pérez chorando e tal. Acabou ficando com o Leclerc, né, Adalto? Você acha que ficou de bom tamanho? Acho que ficou, né, porque você vê, o Pérez, né, um piloto medíocre, né, porque um carro muito melhor que o da Ferrari, não tem nem comparação, a diferença é brutal, e ele não consegue fazer nada. A corrida dele no Brasil foi absolutamente ridícula, e agora na Abu Dhabi foi uma corrida fraca também, não foi ridícula, mas foi uma corrida fraca, ele tinha que ganhar do Leclerc, entendeu? Não conseguiu, né? E a Red Bull também, né, meu? Eu não entendi, assim, eu não entendi muito bem a estratégia assim, de parar ele no box para colocar o pneu branco. Assim, não entendi muito bem assim, qual foi a ideia deles. Porque o Leclerc foi até o final, né? No final das contas, vejam que ironia, né? A Ferrari deu um nó tático aí na Red Bull, né? Eu achei que a explicação do Christian Horner foi bem mequetrefe, mas a Red Bull não tá nem aí, né? Tá nem aí. O Verstappen não tá nem aí. Só o Pérez, coitado, que tava lá querendo. Mas foi o que menos fez também por onde, né? Então. Isso mesmo. Não é? A mensagem do Verstappen no rádio no final é muito engraçado, né? Que ele pergunta, e o Pérez? Aí eles falam assim: chegou 1.3. Ele foi perto. Tá nem aí pra nada. E aí, Fábio Campos, e esse vice-campeonato aí? Bruno Aleixo, é engraçado, né? Porque o paralelo com o Brasil, né? O Brasil que gerou tanto barulho, né? E é impressionante, né? Porque as pessoas, né, criticam muito o Verstappen por não ter devolvido a posição no Grande Prêmio do Brasil, como eu acho que nenhum piloto tem que devolver, tem que ceder. Mas na hora que ele também poderia ter ajudado em Abu Dhabi, não estou falando que ele deveria, mas ele poderia. Ninguém criticou, ninguém nem olhou para o fato de que houve várias oportunidades durante a prova em que ele poderia ter feito alguma coisa aqui ou ali. Acho bom que não fez, acho que a gente teve uma corrida pura, o que é ótimo. Os caras foram decidir na pista e o Verstappen chega a atrapalhar o Pérez, né, no objetivo do Pérez de cumprir a estratégia. Você falou do Leclerc, a exceção foi o Leclerc e o Verstappen, né? Foram ali a exceção, e mais alguns outros, de fazer uma parada só. A tendência era fazer duas, embora essa prova tenha sido uma daquelas, assim, da ultra sensibilidade do pneu, de cuidar do pneu, de largar sem ter a certeza do caminho se tomar. Então essa acabou sendo a marca dessa corrida. Agora, ficou claro, outra coisa que é a marca dessa corrida, né? Casando com Interlagos, que foi, né, onde nasceu todo o bafafá, diria o outro, né? Pré-corrida. Bafafá é bem muito bom. Né? Jornalista usando bafafá, eu peço desculpas, né? Mas enfim. Mas às vezes a gente precisa recorrer a alguns recursos que não estão necessariamente. Quando foge a palavra, a gente coloca a primeira que vem na frente. Mas é impressionante, né? Como depois de Interlagos, né? Até eu pensei que a Red Bull fosse o Verstappen, tudo bem, não vamos brigar, mas maneira um pouquinho aí, né? Ajuda mais um pouquinho, né? Faça alguma coisa assim um pouco menos confrontante. A única diferença do Verstappen do Brasil para Abu Dhabi foram declarações. Nas declarações era uma maravilha, eram rádios maravilhosos, como está o Pérez.
O gerenciamento de crise que a Red Bull fez entre Brasil e Abu Dhabi é maravilhoso, né? Porque parece que virou outra equipe. Acabou o GP do Brasil, estava tudo explodindo lá dentro. Durante a semana, não, o Pérez falou, não, porque vamos trabalhar como uma equipe. Parará. Achei muito bonito isso daí, né? Mas no final o que você falou, né? Prevalece o que o Verstappen quer e que se dane todo o resto. Não, e só para o ouvinte entender o que nós estamos falando, né? Se a gente for, vamos entrar em detalhes de como, depois de Interlagos, a Red Bull se tornou mais subserviente ainda ao Verstappen. Tornou mais ainda. Não se tornou menos, e nem na mesma medida. Porque, primeiro, quatro atos de uma peça. Primeiro, um comunicado na quinta, sexta-feira, absolutamente mentiroso, factualmente mentiroso. Não vou nem chamar de fake news, porque é até muito bonito. É mentira mesmo. Quando no comunicado, a Red Bull diz que não, a culpa foi nossa. Nós, como equipes, erramos no Brasil porque pedimos para o Verstappen apenas na última curva, sem explicar para ele a situação. É mentira, porque se você for ler a transcrição dos rádios, a Red Bull pediu 4 vezes para o Verstappen, e em um dos rádios a Red Bull diz, ceda na curva 12, a junção para os mais íntimos. Ou seja, se falaram isso, não pediram na última curva. Então, o primeiro é o comunicado absolutamente mentiroso da Red Bull para aliviar para o Verstappen. Olha, ele não foi menino teimoso, não. Nós é que erramos. Esse é só o primeiro ponto. Segundo, vácuo no qualifying. O Verstappen deu o vácuo no Pérez do jeito menos proveitoso possível. Primeiro, nas 2 do Q3, na primeira rodada ele não sai, ele fica ali, diz que o carro morreu. Eu não vou dizer que não morreu, eu não tenho nenhuma evidência para achar que é mentira, mas ele não dá, existe até o rádio do Pérez. Cadê o Verstappen? Aí o engenheiro explica, teve lá um probleminha no box. Na segunda volta ele sai, mas chega a ser até curioso e divertido, porque o vácuo que o Verstappen dá para o Pérez não é igual o Sainz fez com o Leclerc na França, que você ajusta, levanta o pé e deixa ele puxar ali o máximo e sair para pegar. Não, o vácuo do Verstappen foi assim, vem atrás de mim. Vem comigo. Venha comigo, eu não vou mudar 1 milímetro da minha volta, você venha comigo. Até dizem que aquilo ali foi até ajudou. Porque ajudou, sim. O Pérez pega um pouquinho e a diferença do Pérez para o Leclerc é de 4 centésimos. Então você pode até dizer que o vácuo ajudou, mas o movimento do Verstappen foi, quer pegar o vácuo? Venha comigo, sacrificar minha volta, eu não vou. Os outros dois, rapidinho, Bruno, na largada, o Pérez tem uma chance muito clara de assumir, o Verstappen poderia ter pego leve ali, porque eles chegam a ficar num momento ali antes da curva 1, a curva 1 é muito próxima, né, da largada, num momento ali você fica até na dúvida, depois o Pérez também levanta muito o pé, ali para não haver o toque. Ali é um momento em que ele poderia ter também ajudado, se ele perde a posição ali, mesmo que depois ele vá para cima e ganhe a corrida, não estou dizendo que eu defendo nada disso, tá, gente? Repito, corrida pura é o que eu aplaudo. Estou apenas ilustrando as situações em que ele poderia ter feito alguma coisa. E a principal delas, quarta e última, é na estratégia, que o Verstappen está para a estratégia de uma parada, o Pérez está na estratégia de 2, alcança o Verstappen depois da primeira parada, e tem até o rádio do Pérez, né? Olha, ele tá me segurando. E a Red Bull, ao invés de fazer o que várias das equipes fazem, repito, eu não estou condenando, a Red Bull, ao invés de falar, deixa ele passar, ele tá numa estratégia diferente, coisa que, por exemplo, o Heidfeld fez para o Kubica vencer no Canadá em 2008. Os dois ali estavam brigando pela vitória, mas o Kubica tinha uma estratégia diferente, o Heidfeld deixa passar. Não concordo, mas acontece. Não vem nenhuma palavra no rádio para o Verstappen, Bruno Aleixo. Nenhuma palavra, certamente temendo o que viria de resposta. Conclusão, Bruno Aleixo. Deixaram a coisa rolar, como tem que ser, e não incomodaram o Verstappen, que mostrou para mim que manda muito mais na Red Bull do que a gente pensa e do que o Brasil deixou a entender. Manda mesmo. A impressão é essa também, mas não é essa a informação que eu tenho. A informação que eu tenho é outra. Aqui, na quinta-feira, o Mate me falou, o Christian Horner chamou os dois numa salinha e falou, não é você, nem você que manda aqui, sou eu, Christian Horner, sou eu que mando aqui, entendeu? Então vocês vão fazer o que a equipe falar e não quero mais declaração estúpida para a imprensa. Aí o Mate falou assim, só tem uma coisa, é o Christian Horner que manda, só que ele não vai mandar o Verstappen
dar passagem. Exatamente, é aí que tá. Ele falou assim mesmo. Ele não vai mandar o Verstappen dar passagem pro Checo nem agora e nem nunca. Então, assim, você vai me obedecer, mas eu não vou te dar nenhuma ordem. Cá entre nós, né? Cá entre nós, né? Cá entre nós. Quem manda na equipe é o Verstappen. Para mim não há a menor dúvida. Se você pegar isso que o Adalto falou e juntar com o que o Fábio falou, o resultado é exatamente o que aconteceu. Exatamente o mesmo. As declarações para a imprensa foram maravilhosas. Maravilhosas. Nós apertamos as mãos, vou ajudar. Estamos aqui como equipe. Aí teve esse vácuo mequetrefe aí que o Verstappen deu. Muito obrigado por ter me ajudado no Qualify e tal. Mas na corrida, amigão, se vira. Não quero nem saber. Tem uma razão, né? Tem uma razão que o Verstappen dá para isso. Que ele dá para isso, ele e o pai. Aliás, parece que foi o pai que colocou isso na cabeça dele. Que o Pérez bateu de propósito em Mônaco. Então, aí tá essa polêmica, né? Bateu. E que o Mate falou que a equipe não é capaz de jurar isso, e se a FIA for investigar, ela não vai conseguir provar isso. Entendeu? Se quiserem investigar... Então, mas eles colocaram isso na cabeça e pronto. A FIA não vai investigar. Claro que a Red Bull vai falar que tudo ali está tudo na paz, né? A FIA não vai investigar, porque a FIA falou o que eu discordo. A FIA disse que só investigaremos se entrarem com protestos. Eu acho que a FIA tem que ser proativa numa questão tão perigosa e tão antidesportiva, que além de tudo é muito perigosa, claro. Mas a FIA falou que só vai investigar se alguma equipe entrar com protesto. E as equipes declararam em Abu Dhabi que não vão entrar com protesto, porque não querem escândalo, o campeonato já acabou, não vai mudar o campeonato. Então não vai, esse assunto não vai para frente. Agora, a questão do merecimento, né, Bruno? Eu acho que ficou nas mãos do melhor piloto. Coloquei isso no Twitter ontem. O Leclerc é mais piloto do que o Pérez, assim, é indiscutível. Você pode dizer que num quesito o Pérez talvez tenha mais vantagem, você pode até destrinchar, mas eu acho que no geral o Leclerc é muito mais piloto do que o Pérez, embora o Leclerc tenha muito que aprender dessa temporada. E aí você pega, né, os dois, né, os dois chegaram numa situação bem... o vice-campeonato, que eu repito, né, não vale nada a não ser o orgulho pessoal. Essa é a segunda lição, né, a lição do Verstappen manda na equipe, e a outra lição é, se segundo valesse jogo de equipe, como quiseram em Interlagos, por que não fizeram em Abu Dhabi, então? Que era a hora do pra valer. Não vamos incomodar o Verstappen. Segundo não é tudo isso, porque segundo não é tudo isso. Merece o piloto brigar? Alguém me perguntou no Twitter, mas os caras não devem brigar pelo vice? Claro que devem. Briga com afinco, comemora. Saiu a informação esse final de semana que o Leclerc tinha um belo bônus no seu contrato, teria um belo bônus no seu contrato por ser vice-campeão. Ok, os caras vão lá, brigam, disputam, isso tudo é positivo. Agora, manipular resultado de corrida por causa de vice-campeonato e o tanto de gente que veio defender. Ora, se valia alguma coisa, se valia a ordem de equipe Interlagos, por que não valia, então, pedir mais ajuda ao Verstappen? Por causa de tudo isso que a gente acabou de explicar. Vice vale muito pouco. O Pérez teve 2 vitórias no ano, o companheiro dele teve 15. O companheiro dele venceu 15 e ele subiu 11 vezes no pódio, o Pérez. O Pérez tem menos pódio do que o Verstappen tem de vitórias. O Leclerc também tem seus defeitos e a Ferrari tem que pôr muito bem a mão na consciência, porque também não é um vice para se cair em louros. Mas ficou nas mãos, na minha opinião, nas mãos do melhor piloto no final das contas. Tem dúvida. O Leclerc é um piloto muito melhor que o Pérez. Tem dúvida. Não, e outra coisa. Não existe competição dentro da Red Bull, né? Não existe. Eu até cheguei a pensar isso ali pela Espanha, Mônaco, falei, quem sabe e tal, mas não existe, né? O Verstappen, eu acho assim, a gente dizer que o Verstappen manda na equipe, manda, mas ele faz por merecer mandar na equipe, porque se ele sair da equipe, a Red Bull nem tem quem colocar no lugar dele, né? Vai ter que gastar uma nota para contratar alguém que nem vai ser o cara como é o Verstappen. Eu acho que a Red Bull hoje é igual a Ferrari da era Schumacher. O cara, entendeu? O Vespa manda como mandava o Schumacher, entendeu? Sim. Acabou. É isso. É a equipe. E olha aí, o Schumacher saiu da Ferrari. A Ferrari ganhou mais um campeonato só, que foi daquela confusão lá da McLaren, né? Que meio que estava no colo, né? Dele. Depois nunca mais. Não mais nada. Eu compararia com o seguinte: o Verstappen manda na Red Bull como o Vettel mandava na Red Bull. Né? Você não precisa nem no Schumacher, né? Que construiu todo mundo em volta dele. Né? O Vettel, que no dia do Multi 21 falou, amigo, eu não vou cumprir isso não, cara. Eu vou ganhar a corrida, vou buscar o título.
Então, essa questão, né, Bruno? Aliás, eu até achei uma frase do Pérez aqui, faltou só colocar essa frase naquela ilustração de como ficou evidente da estratégia dele, poderia ter sido ajudada. Poderia não significa deveria, eu vou frisar sempre. Olha a frase dele, Bruno, eu até anotei aqui, vou ler aqui traduzindo, né? Ele falou, eu estava no segundo stint enquanto cheguei atrás do Max. O Max estava fazendo uma parada só, eu estava fazendo duas. No final das contas, eu não estive apto a maximizar o meu stint. Não pude forçar mais. Então, acabei tendo que forçar um pouco no final, lá com os pneus já desgastados. Ou seja, ele disse nas entrelinhas, não deu para eu cumprir. Não, ele abaixou a cabeça de uma tal maneira que eu vou te falar. Eu queria estar na sala nessa conversa que o Adalto falou aí do Max com o Christian. O Pérez é o seguinte, o Pérez tem que dar graças a Deus que ele está numa equipe como a Red Bull, que ele tem chance de ganhar corrida, tem chance de ser vice-campeão, tem chance de fazer pole position, que 80% dos pilotos queriam esse lugar dele lá, entendeu? Que carros que não tem chance. Então ele tem que dar graças a Deus. Mas aí que tá, né, Adalto? O cara tem que dar graças a Deus por simplesmente ter uma cadeira rápida, ou o cara tem que pôr na cabeça dele, independente do que a gente acha, né? Todo piloto se acha o melhor do mundo, o cara tem que pôr na cabeça dele, aqui eu não vou ganhar, vou ficar fazendo o que aqui? Que é uma coisa que o Barrichello demorou a entender, e um dia o Barrichello falou, cara, pra que eu vou ficar aqui? Pra que eu vou ficar aqui? Eu valorizei muito a Ferrari, mas, cara, eu vou descer no pelotão para ter uma vida mais, digamos... Mas o Bin ainda tinha alguns anos, o Pérez, eu acho que já tá no ocaso da carreira, entendeu? Eu acho que o Pérez tem mais o quê? 2 anos de Fórmula 1 e acabou. Eu não acho que o Pérez ainda tem muito tempo de Fórmula 1, né? Com esses caras guiando até 40, 45, Hülkenberg voltando, esse cara pode ficar muito tempo ainda, né? Só uma coisinha, Bruno, rapidinho, não sei se o Adalto quer completar, eu não sei se eu te interrompi, Adalto. Não, aqui, ó, o Pérez tem 32 anos, Adalto. Adalto, ele tem... Vai queimar ainda, viu? E ele saindo da Red Bull, ele vira... É igual o Bottas, ele vira um ativo valioso também. Mais novo que o Hamilton, mais novo que o Vettel, mais novo que o... O Alonso... Só deixar uma coisinha... Mas aí você está falando de pilotos muito bons, né? Sim. Só deixar uma coisinha clara, né, Bruno? Assim, porque eu gosto sempre de... Né, porque isso pode ser... pode ser usado contra você no tribunal? Isso pode ser usado contra a gente no futuro. Dizer que o Max é dono da equipe tem os fatores positivos e negativos. Na minha opinião, aí é de cada um. Na minha opinião, é positivo quando ele não cede posição, quando ele faz a corrida, causa pela sua moral um grande prêmio de Abu Dhabi que eu chamo de puro, porque não teve interferência, cara, vai brigar. E eu acho que Fórmula 1 tem que ser assim, na medida do possível. Evidentemente, quando está no final do ano, o título mundial na reta, as coisas podem ser diferentes. Agora, pode ter o lado negativo também. Quando o Verstappen pede para o Pérez sair da frente no rádio, aí é o lado negativo. Né? Existem sempre os dois lados. E é uma geração inteira, são gerações do cara que, tudo bem, ele não quer ceder a posição, eu aplaudo. Mas também quando ele está atrás e pede, eu critico. Então tem o lado positivo e o lado negativo. Eu só acho que tem uma coisa. O Verstappen pede para tirar o Pérez da frente dele, pede. Mas se a equipe não vai lá e cumpre o que ele quer, ele passa por cima do Pérez. Entendeu? Ele tem braço. O Verstappen passa por... É aquilo que nós falamos aqui do GP da Espanha. Vocês lembram do GP da Espanha? Vocês dois já estão velhos. Vocês dois já estão velhos, não sei se lembram. No GP da Espanha, que teve as ordens para o da frente, nós falamos aqui no Loucos, gente, o Verstappen tinha tudo para ir para cima e passar tranquilamente, com responsabilidade. A Mercedes, palmas para a Mercedes, né? Que tem falado para os seus pilotos, briguem com responsabilidade. É simples, né? Parece simples, né? É isso aí. Bom, e o Verstappen já tinha se tornado, mas apenas confirmou aí seu recorde de vitórias na mesma temporada, né? 15 vitórias. É uma enormidade, né? É uma enormidade. É um resultado final de campeonato que eu não imaginava. Assim, quando a gente viu lá no começo que a Ferrari estava forte e tal. Também não chegamos a imaginar um novo 2021, mas esse domínio, que talvez tenha sido maior até do que a era Mercedes, eu não imaginava mesmo. E um campeonato que fica meio assim, né? Depois de um campeonato daquele de 2021, né, Adalto? A gente fica assim meio... Foi. É o primeiro ano de um regulamento novo, assim, tão novo, né? Que mudou tantos carros. Você está sujeito a acontecer um campeonato espetacular ou um campeonato onde um domina completamente o negócio.
Então, eu acho que ano que vem isso não vai acontecer de novo. Eu acho até que a Red Bull é favorita, estou falando aqui já de novo. Acho que o Max é favorito, né? Não é a Red Bull, Max com a Red Bull é favorito, mas não esse passeio que foi esse ano. 15 corridas, né? Algumas delas tirando o pé no final, você claramente ele segurando a onda, entendeu? Eu diria que a maioria delas, né? A maioria. Inclusive essa última aí, né? Até para segurar o pneu, só tinha feito uma parada, né? Mesmo assim, chegou 8 segundos na frente da Ferrari, que também só tinha feito uma parada. Eu fiquei pasmo com o Leclerc, que o Leclerc não é um cara bom de economizar pneu. Ferrari geralmente destrói os pneus, né? E dessa vez foi bem, andou com a cabeça, andou bem, sem cometer erro, né? E conseguiu ganhar de um carro bem mais rápido que o dele. Então, palmas para o Leclerc, valeu esse bônus aí para o vice-campeonato, né? E repito, a gente pode não achar que não vale nada, até a equipe pode achar que não vale nada, mas o piloto acha que vale. O piloto ali, ele acha que vale. O piloto quer sempre o melhor resultado. Quer sempre o melhor, claro. Por isso que eles ficaram choramingando aqui no Brasil, no rádio, né? Eles acham, para eles valem. E tanto vale que tem até bônus, né? Uhum. O Pérez também devia ter um bônus, entendeu? O Pérez também, não é só o Leclerc. O Pérez provavelmente tinha um bônus. Todos eles têm, né? Um bônus por posição que chega. Então, e estavam com o mesmo número de pontos. Então é isso. Agora, o ano que vem, eu acho que a Ferrari e a Mercedes melhoram mais do que melhora a Red Bull. A Red Bull melhora também, mas acho que a Mercedes e a Ferrari melhoram mais e podemos ter um campeonato mais disputado que esse, né? Sem uma lavada como foi. Foi uma lavada, assim, bem, né? Fica sem competição, né? Lembrou muito o segundo semestre de 2013, que não sai da minha cabeça como um campeonato muito ruim, muito fraco, né? Que o Vettel, acho que se largasse de último, ganhava as corridas. E aqueles do Schumacher de 2002, 2004, né? Que sobrava também, assim, de uma maneira. Lembrou muito esses campeonatos aí para mim. Mas vamos ver, né? Vamos ver no que a audiência mostrou isso também, né? Em tudo, TV, rádio, internet, tudo, né? Vamos ver ano que vem. Espero que seja um campeonato melhor. Acho que eles vão vir melhor, sim, do que esse ano. É isso aí. E aí, Fábio Campos? E esse Verstappen, para a gente pular aqui? Por exemplo, eu acho que uma coisa que eu já bati na tecla aqui no Loucos, né? Eu acho que a Fórmula 1 precisa descobrir um jeito de ressaltar algumas atuações que não parecem belíssimas, mas são. Eu acho que essa do Verstappen foi uma delas. Por quê? Primeiro, a Fórmula 1 também tem que dar um jeito de filmar mais o Lando Norris e valorizar mais esse gigantesco Lando Norris de 2021, que é o cara que passou em branco nesse ano, como o Leclerc passou em branco o ano passado, mas o ano passado você tinha a justificativa que tudo a atenção era toda Verstappen e Hamilton a cada segundo de prova, quase, né, para saber o que os caras iam fazer. Esse ano não. Esse ano o Norris também passou incólume e voando, brilhando talvez até mais do que o Leclerc brilhou no ano passado. É a beleza oculta, né, citando um filme, inclusive, muito bom. De 2022. Mas também tem que ter um jeito, além disso, feito esse parênteses, porque o Verstappen, eu acho que ele foi muito bem naquela característica invisível dele de cuidar bem dos pneus. Todo mundo que fez a estratégia de uma parada só, conseguindo o resultado ou não, alguns conseguiram, outros não, o Vettel deu errado para ele, mas até os que conseguiram, sofreram. Terminaram a corrida sofrendo, ou com alguém no cangote, ou lutando ali. O Verstappen não. O Verstappen ele passou a corrida inteira administrando os pneus e não sofreu. Por quê? Porque essa característica é, para mim, a grande marca. Se a intensidade é a marca de 2021, serve também para o Verstappen. 2022, para mim, a grande marca é o cara que guiou poupando e sendo rápido e poupando pneu. Numa medida tão extraordinária que foi capaz de fazer ele vencer na Bélgica, largando de 14º. Sem fazer grandes ultrapassagens. Na Hungria, largando no meio do pelotão, sem fazer grandes ultrapassagens. Até rodou, né, no meio daquela corrida e ganhou. Então, por quê? Porque de onde vem tanta força? Acho que vem muito dessa capacidade do cara de cuidar dos pneus, que o cara amadureceu
e que o cara maturou, e que eu acho que eu para 2023 eu não tenho muita certeza de briga, não. Acho que a Ferrari e a Mercedes vão melhorar? Ok, tem que melhorar. A Mercedes não tem nem como descer, né? A Mercedes tem que, em termos de carro, ela tem que andar para frente. Agora, eu acho que essa corrida é o pé no chão que Interlagos tirou. No programa pós-Interlagos, eu até coloquei aqui, Bruno Aleixo, você não estava, o que foi Interlagos? Foi mérito da Mercedes ou a Red Bull que não se achou? Por mais que você possa dividir essa conta, Abu Dhabi, para mim, deixou muito, muito claro que a Mercedes, a Red Bull, estava engessada, e eu estou tirando uma frase que vem até da própria Red Bull. Estávamos engessados em Interlagos, porque é aquela questão, um treino só, lacrou, parque fechado, vai do jeito que está. Aquilo teve uma influência gigantesca pela Red Bull saindo de frente, que a gente viu no treino 1 do Brasil, muito, falamos isso aqui, e vem Abu Dhabi com toda a característica favorável para eles, ok, a pista era mais favorável, mas os caras vão e dão esse passeio. Eu acho que o Verstappen, Bruno Aleixo, termina o campeonato deixando uma mensagem. Se vocês querem me pegar, vocês vão ter que trabalhar muito, porque o cara conseguiu vencer 9 das últimas 11, o Adalto estava fazendo a comparação com 2013, 9 das últimas 11 ele ganhou, isso parece muito com 2013, e o cara, Bruno, me perguntaram uma coisa que parece uma pergunta boba, né? Mas se você for mergulhar, eu até deixo para vocês, se quiserem responder também. É o maior domínio que a gente já viu? É a temporada mais dominante? Nos números, não. No percentual, não. O domínio do Schumacher foi percentualmente mais forte. Até o do Vettel foi percentualmente mais forte. O do Mansell, né? O do Mansell também. Né? Percentualmente, pode perder. Mas, na prática, eu acho que há uma grande discussão. Afinal de contas, nós vimos 15 vezes na nossa retina o cara subir, receber champanhe, tocar o hino da Holanda. Um domínio avassalador. Eu acho mais, assim, eu acho que não foram só vitórias, igual vocês falaram, foram vitórias em situações que o cara perde a corrida, né? Assim, e o Vettel, o Verstappen não. Ele roda, recupera tranquilamente, igual foi na Hungria. Vai na Bélgica, larga em 14º, parece em primeiro tranquilamente. A sensação que dá é que ele tá no videogame no modo fácil, se ele largar em último, ele vai ganhar de todo mundo. E tá tudo bem, entendeu? Mas a gente tá esquecendo de uma coisa, né? No primeiro semestre, teve 4 corridas que a Ferrari podia ter vencido e não venceu. Né? Tanto por erros dela, quanto por erros dos pilotos, né? Então, aí, se ela tivesse vencido essas 4 corridas, não seria essa moleza toda. O Vespa acabaria o ano com 11 vitórias, não com 15, né? E a gente não ia estar falando desse super domínio aqui. Então foi ajudado muito pelos erros ali da Ferrari e dos seus pilotos, né, que erraram também, quando tinha um carro competitivo. Depois ficaram, principalmente depois da diretiva lá, que todo mundo achou que fosse pegar a Red Bull, parece que pegou a Ferrari, né? E aí ficou mesmo, de uma vez. Mas, assim, nas 8, 9, 10 primeiras corridas, eles tinham um carro para disputar com a Red Bull, né? Mas eles erraram estratégia, fizeram coisa bizonha, deixaram o carro 10 segundos no box. Então, né, teve isso também que ajudou esses números aí do Verstappen. Mas não tem dúvida que foi um domínio absoluto, um domínio muito grande dele, ainda mais no segundo semestre aí. Mas que eu estava prevendo, né? Eu falei para vocês em agosto, eu acho que ele vai vencer todas as corridas. Ele só não venceu 2. Foi quase. Vamos falar do Hamilton agora, né? O Hamilton encerrou a sua primeira temporada na sua carreira sem vencer nenhuma corrida. Sem pole. Essa aí até não sabia, mas é verdade, sem pole. A primeira também sem pole. É um número tão impressionante positivamente quanto negativamente, né? Porque você pode olhar e falar, puta, mas o cara venceu corrida em todas as corridas dele, em todas as temporadas, que cara sensacional. Mas em compensação, né, como ele não venceu nenhuma nessa, se você for olhar o copo meio vazio, fala, aí foi um fracasso, né? Não foi, né? Na verdade, o carro não ajudou. E a única prova que ele teve chance de vencer mesmo foi no Brasil, mas ele tinha o companheiro dele em ótima forma, né? Concordo, não tem muito a acrescentar, acho que foi isso mesmo. Tem um companheiro muito bom, eu acho que o Lúcio aí mostrou o ano inteiro, principalmente agora, né, principalmente aqui em Interlagos mesmo, apesar que tinha
tinha um bugzinho no carro do Hamilton ali, né, no assoalho. Foi porque ele pulou naquela tentativa do Carlos Sainz lá? Então, aqui no assoalho, por causa da batida com o Vespa, e lá no Abu Dhabi também. Pegou a salsicha, pegou embaixo, pegou bem no assoalho, né? Então o carro ficou pior, porque você vê, ó, enquanto não aconteceu isso, ele estava indo para cima, estava bem. Aí aconteceu isso, não andou mais nada o carro. Né? Não andou mais, então ficou muito, na minha opinião, isso não é nem informação, é uma opinião minha. Ficou muito claro que deu algum bug no carro ali, né? Mas eu acho que a Mercedes errou, não tentou uma tacada de mestre, né? Foi pega tomou bola nas costas, né? Que foi o famoso ar em cima das rodas traseiras, que o carro ficou com paraquedas atrás e o carro não andou nada e realmente eles não conseguiram arrumar esse problema. Durante o ano, eles melhoraram muito o carro, não tem dúvida. Chegaram a tomar 1,9 em classificação, né? 1 segundo por volta em corrida. Inclusive tomaram volta em corrida, tudo. E no final estavam muito mais próximos, chegaram a ganhar a corrida, tudo. Mas para a Mercedes, que tinha sido 8 vezes campeã do mundo, foi um fracasso o campeonato, né? Total. E eu acho que eles vão melhorar bastante para o ano que vem. E não sei se vão, né, melhorar a ponto de ganhar da Red Bull, mas acho que vão disputar. Não vai ser um fiasco como foi esse ano. Não tenho dúvida que não vai ser esse mesmo fiasco. Ô, Fábio, dá para avaliar tecnicamente o Hamilton se teve uma queda ou é o carro mesmo que não colaborou? Boa pergunta, Bruno. Você quando quando baixa o Boechat aqui. Não, você sempre... você sempre... quando dá uma denotação de que é de vez em quando, não. Você sempre faz perguntas boas. Eu acho que eu estava justamente pensando isso, Bruno. Não dá para perder de vista, na minha opinião, de que o Hamilton andou muito bem esse ano. Não estou dizendo que foi o melhor ano, que foi igual 2021, que o cara já não possa ter alguma coisa para retrabalhar, resetar na própria cabeça, mas eu acho que o Hamilton andou muito nesse ano. Eu acho que é importante dizer isso. Isso é importante separar estatística e aquilo que eu falo sempre, né? Companheiro de equipe. Quem foi o companheiro de equipe que venceu? O Russell venceu nos números. Eu não sei se o Russell andou mais do que o Hamilton, não. Que não é tirar mérito nenhum do Russell, nenhum pelo. O cara que simplesmente encara o Hamilton, ele para mim já tem um futuro brilhante pela frente. Concordo plenamente. Encarar o Hamilton, o Bottas jamais conseguiu. Tudo bem, comparar o Russell com o Bottas, hoje a gente já pode até dizer que é quase uma heresia. Não dá. Né? Inclusive a gente já falava isso aqui no Loucos bem antes, né? Tem que trocar, tá demorando, o Russell vai entregar isso, o Bottas é bom piloto, mas tem o seu limite. É igual o Pérez, na minha opinião, o Pérez é bom piloto, mas tem o seu limite, né? São caras que têm os seus limites. Então, o Bruno Aleixo, o momento da Mercedes, se tem uma coisa boa que a Mercedes sai nesse ano, é assim, cara, temos 2 pilotos afiados, que se precisar um vai estar, se um falhar o outro vai puxar, não é como outras equipes, por exemplo, a Alpine, para mim, vai faltar piloto para a Alpine. Só para dar um exemplo. A Mercedes não tem falta de piloto. Não tem falta de piloto na Mercedes. Então, Bruno, já assim que a questão é mais voltada para o Hamilton, né? Eu acho muito importante uma coisa que você falou. Eu acho que a quebra do recorde do Hamilton é a oportunidade da gente parar e pensar no recorde. Porque é aquilo, Bruno. Se o cara vai estendendo o recorde, o recorde não vira manchete. Ele vira notícia velha. Hamilton venceu mais um ano. Hamilton venceu 16, venceu 17 anos. É notícia velha. Agora que parou, é uma hora da gente parar e pensar, cara, esse cara está vencendo todo ano desde 2007. Pelo amor de Deus. O que cada um pensa na sua vida o que era em 2007. Parece 40 anos atrás. Parece 40 anos atrás. E o cara está vencendo desde 2007. É uma estatística muito estrondosa, que pegou carros ruins, que pegou carros, não ruins no sentido, sei lá, Haas, Aston Martin, mas pegou carros que quem quer desvalorizar sempre usa esse argumento. Mas só correu em equipe terceiro carro, melhor carro. A vitória em 2013, a Mercedes, né? Aquele foi o ano que a Mercedes abandonou. A McLaren de 2009 é um estudo de caso assim, que não chegou perto de Red Bull e Brown o ano inteiro, praticamente, se você for olhar o ano inteiro. Então essa estatística do Hamilton, cara, ela é muito poderosa e é muito interessante porque ela empata com o Schumacher.
O Hamilton interrompe a estatística dele exatamente com um número igual ao do Schumacher, que é de 15. Se eu não estiver errando aqui, se eu posso estar falando o número errado, mas são 15, né? 15 anos vencendo. 15 temporadas vencendo. Então, Bruno Aleixo, eu acho que é muito importante nós, né, jornalistas, analistas de Fórmula 1, dermos esse passinho fora da caixinha e sugerirmos às pessoas fazerem essa reflexão. Ok, acabou, terminou, não conseguiu. Não é para também jogar tudo no carro, tem os dois lados, né? O carro foi muito ruim, ok, mas o dia de ganhar o companheiro foi lá e ganhou. Isso é uma coisa que tem que estar ali na história, tem que estar na biografia essa. Né? No dia de ganhar o companheiro foi lá e ganhou. O feito do Russell é tão grande que só o Rosberg em 2016, olha quantos anos nós estamos falando, 15. Só 2, o Rosberg em 2016 e o Ocon em 2011, terminaram com mais pontos do que o Hamilton, na história de uma temporada. Esse é o tamanho do feito do Russell. Né? E Rosberg já era vacinado, para usar a expressão Bruno Aleixesca, né, que está com isso na cabeça, e o Button também já era ultra vacinado, o Button já era até campeão do mundo. O Russell não tem essa bagagem. E conseguiu uma coisa com todos os asteriscos. Repito, acho que o Hamilton andou mais do que ele. Tem todos os asteriscos, né? Mas essa briga da Mercedes foi muito interessante. E a questão do Hamilton, né, Bruno? Assim, a questão da estatística que precisa parar para você perceber. E tem uma também que eu até puxo aqui. O Russell, eu estou misturando, estou fazendo igual a Adalto, misturando tudo. Misturando pauta, misturando resposta. Misturando o Russell na resposta. O Russell, gente, conseguiu 19 top 5 em 22 corridas. 22 corridas de 2022. 22, numerologia, legal. 19 corridas o Russell terminou entre os 5 primeiros. Se isso não é ultra mega forte, eu não sei mais o que é. O Russell... Para mim, o Russell foi o segundo melhor piloto do ano. Primeiro foi o Vespa, eu coloco o Russell em segundo. Apesar do asterisco que o Hamilton passou metade do campeonato tentando melhorar o carro. Correu com sensor, né? Teve uma corrida que correu com sensor. Com sensores. Coloco metade do campeonato. Não uma só, duas ou três. Eu coloco as primeiras corridas, né? Tentando melhorar o carro, né? E o Russell indo com o acerto da equipe e o Hamilton não. Não adianta, a gente, com esse acerto, nós vamos fazer quarto, quinto. Nós temos que tentar alguma coisa para disputar a vitória, né? E não dava certo, nada dava certo. Mas mesmo com esse asterisco, eu coloco o Russell por todas as circunstâncias, né? Por ser um novato na equipe, por ser jovem. Eu me lembro que a gente, no final do ano passado, a gente comentava aqui que seria o primeiro ano do Russell com um carro de equipe de ponta, e a grande curiosidade era ver o desempenho dele em corrida. Né? Porque no treino, na Williams lá... Apesar do Bahrein 2020, né, Bruno? Que aquilo ali foi um verdadeiro show de pilotagem, mas nós continuávamos com o pé atrás, né? Com o pé atrás, E ele, eu acho, até por esse número que o Fábio passou, ele atendeu perfeitamente as expectativas de todos, né? Porque... Eu diria que ultrapassou, não é que atendeu, ultrapassou. Sim. Você disputar com o Hamilton do jeito que ele disputou, né, por exemplo, como no Brasil, por exemplo, entendeu? E ganhar a corrida do Hamilton, atrás de um safety car, isso aí ultrapassa a expectativa. Ô, Adalto, eu estava lendo nesse final de semana uma análise que foi feita, não foi feita por jornalistas, não, foi feita por uma equipe de Fórmula 1, que não lembro aqui qual foi, enfim. A largada do Russell no Brasil foi, na medição de embreagem, de reação, foi a melhor largada do ano em qualquer posição do grid. Eu li. Se você rever a largada do Brasil, não estou falando que foi o melhor pole, não. Se pegar o cara que largou em 20º, 19º, 18º, no ano inteiro, eu não sei se é a mais, mas está entre ali as 2 ou 3 de melhor execução, repito, de reação humana, de uso da embreagem, de aceleração, de tração. E se você rever a largada do Brasil, largada, não relargada, largada mesmo, pulou, jump, luz vermelha apagada, é fantástico. Fantástico. E outra, que ele uma coisa que ninguém fala, o Russell só cometeu um erro na temporada inteira, justamente quando o Hamilton também cometeu, os dois cometeram, lá na Áustria, na classificação. Não, peraí, no Brasil ele foi parar lá na briga. Não, teve o Brasil também. Peraí, esse negócio de um erro só, calma. É verdade, desculpa. Brasil. Tudo bem, teve essa do Brasil. 2 erros, então. 2 erros. Em corrida 1. Porque o outro foi na classificação. Então, um foi na classificação
que o carro dele saiu nas 4, que nem o Hamilton. Então, para mim ali era um problema do carro, porque os dois cometeram o mesmo erro, é muito esquisito. E aí ele cometeu esse erro. Então, o cara cometeu um erro só. Com um carro difícil desse, imprevisível, em cada corrida de um jeito, eleva chegando o cara, na equipe, né? Eleva o cara. Perdeu de pouco em classificação, foi 13-9 para o Hamilton. Né? Então ele perdeu de pouco. O que é muito bom para o Russell. Muito bom, por isso que eu tô falando, perdeu de pouco. É muito foi só bom. 13-9, entendeu? Então eu acho que realmente, para mim, ele foi o segundo melhor piloto do ano. O Adalto, você terminou ou não? Não, eu terminei. É impressionante o futuro da Inglaterra, né? Porque na hora que o Hamilton parar, os caras têm esse Russell e esse Norris. Que é absolutamente... A prova do Norris em Abu Dhabi foi fenomenal. Foi mesmo. Final de semana inteiro. É por isso que eu tô dizendo, esse cara tem que ser mais filmado. A televisão tá meio que ignorando esse cara. E terminou com o melhor do resto no campeonato. Adalto, ele botou 30 pontos no Ocon e 40 no Alonso, com mais asteriscos que o Alonso mereça ter, porque o carro não completa corrida quase nenhuma no final do ano. Mas o cara botar a McLaren, é o depoimento contra o Ricardo, né? A McLaren perde para a Alpine nos construtores, mas o Norris botou 30 pontos no Ocon e 40. A McLaren perdeu para a Alpine por causa do Ricardo. É fantástico. O Norris, o futuro da Inglaterra tá bonitinho, não precisa pegar ninguém da Fórmula 2. Os caras estão, e o Hamilton não vai parar tão cedo, a gente fala isso aqui toda hora. Então é impressionante esses dois ingleses, é impressionante. O que não faz uma bela formação, né, de pilotos, né? Só uma coisinha mercedística, Bruno Aleixo. Os caras estavam numa sinuca de bico. Eu não acho que eles tentaram dar o pulo do gato, não, Adalto. Eu acho que eles estavam numa sinuca de bico, porque os pilotos reclamaram muito de perder o carro no setor 3. Abu Dhabi tem muito isso, né? É um setor com uma cara, um setor com outra, e o terceiro é onde o pneu morre. E os pilotos da Mercedes estavam na sexta-feira reclamando muito que não conseguiam segurar o carro na pista no terceiro setor. Aí o que os caras fizeram? Enfiaram a asa no carro. E enfiar a asa na Mercedes, nessas retas, né, Adalto? É um suicídio. Eu tava vendo os números. Duas retas gigantescas. Eles chegaram a tomar 0,6 só nas retas. Então, você tomar 6 décimos na reta, acabou seu final de semana. Acabou. Então, foi muito bom para a Mercedes isso, sabe? Porque eu acho que se o campeonato acaba em Interlagos, como o Bruno e o Adalto querem terminar campeonatos em Interlagos, vocês estão falando aí de Abu Dhabi pagar. Gente, Abu Dhabi pagar para não ser o último, a chance é muito maior de Abu Dhabi pagar e ter sprint. Não, eu não falei isso não. O que eu falei é que eu acho que Abu Dhabi tinha que pagar para não ser depois de Interlagos. Separar de Interlagos. Ela paga para passar Interlagos lá para março. Gente, esses caras têm tanto dinheiro, não duvidem disso, tá? Olha aqui, nós pagamos pro Grande Prêmio do Brasil. Isso ó. Quanto vocês querem para tirar essa porcaria de Interlagos antes da nossa pista, porque essa pista não vale nada, e vocês mandam esses caras para cá depois de correr em Interlagos. Cara, mas vocês vão me xingar agora, vão me chamar de chato, e eu sou mesmo. Eu acho que a pista de Abu Dhabi melhorou com as mudanças. Não, melhorou. Acho que até porque não dá para piorar, né? Acho que 2 retas desse tamanho, cara, não consigo culpar só a pista. Não consigo. Cara, as 2 retas são muito grandes, cara. Então, assim, mas claro, não tô falando que a pista é boa. Não tô falando que a pista é boa. O Adalto falou, a pista não é desafiadora. Zero. Tem várias que Olha, eu vou falar uma coisa para você. Sim. É sorte desses novatos que estreiam lá, viu? Fazer o teste lá, né? Viu? Eu queria ver esses caras fazendo o teste aqui, fazendo o teste em Silverstone, fazendo em pista em Spa, fazendo o teste em pista de verdade, entendeu? Não numa pista... É muita curvinha de 90 graus para uma pessoa só. Você faz ali um simulador, você acertou a pista já. É verdade. Só tem 4 curvas de 90 graus. Mas aqui, falando sério agora, só para terminar, se o campeonato termina no Brasil, a Mercedes poderia ir para o seu inverno muito mais. Peraí, é bom a Mercedes tomar esse tapa. A frase do Toto Wolff, né? Vou deixar esse carro na recepção da Mercedes para as pessoas passarem e olharem, nós perdemos campeonato se a gente vacilar. Né? O Hamilton, cara, ele deu uma declaração, eu achei muito interessante isso nesse ano. Já estamos fazendo aqui um resumo de temporada, né? O Hamilton foi entrevistado na pré-temporada no Bahrein, e eu me lembro claramente, ele falou, o Hamilton, você acha que a concorrência, Red Bull, o fato de vocês terem forçado até o final no ano passado, não pode causar um problema para a sua equipe de um projeto do carro não ideal? Antes da gente saber o que seria a Mercedes, o Hamilton virou e falou uma frase que foi a seguinte: minha equipe não comete erros.
Essa frase. Em Barcelona, eu reparei muito nisso. Em Barcelona, o Hamilton, não é que ele foi lembrado dessa frase, não. Ele, na entrevista de conferência de imprensa da Fórmula 1, ele falou: inclusive, eu gostaria de dizer que eu disse no começo do ano que a minha equipe não comete erros, mas nós cometemos. Então, eu acho que esse é o resumo de Abu Dhabi. A Mercedes comete erros. A Mercedes é importante tomar esse tapa para trabalhar para o ano que vem, porque eu repito, para mim o final de campeonato. Não, mas é que infalível a gente nunca viu nada. Eu nunca vi nada. Nós nunca vimos, mas a questão é, você falou assim, a Mercedes e a Ferrari vão melhorar, eu também aposto nisso. Agora, o buraco é tão grande, Adalto, que a Mercedes pode melhorar e ganhar 4 corridas no ano que vem. E o campeonato ficar na mão da Red Bull lá na Itália, lá na Holanda. Então, assim, o melhorar, eu também aposto. Agora, o buraco, para mim, é muito embaixo. Interlagos é uma esperança? É uma esperança. Embora, eu repito, para mim, o engessamento da Red Bull ali é decisivo. Diga. A meta deles lá é 1 segundo. Não é. Adalto, com a sua experiência, você sabe que sem uma mudança radical no regulamento, nós vamos ter uma mudança de regulamento que pode ter um impacto, mas não é radical. Uma equipe reverter 1 segundo com um regulamento ligeiramente estável... É difícil. É difícil. Não, teria que fazer aí um... Mas é a meta deles, porque eles acham que a Red Bull melhora 3, 4 décimos. Teria que fazer um resgate aí de quando isso aconteceu, porque um segundo... É verdade. Talvez a Brown, né? A Brown pegou a Honda lá, que era a Brown melhorou mais até. Não, mas peraí. De 2008 para 2009 é uma revolução de regra. É uma revolução de regulamento. Quer dizer, não é que é uma revolução é uma revolução do Ross Brown, que fez aquele difusor lá. Que teoricamente não poderia também fazer. Todo mundo foi para a justiça, tudo. Uma confusão danada. Ó, vamos lá, vamos falar das despedidas agora. As despedidas, que tristeza. A despedida do Vettel, a despedida do Ricardo, a despedida do Mick Schumacher, que se despediu em grande estilo, acertando o Latifi, que também estava se despedindo. Um balé, né? Um balé, os dois. Adalto, eu vou jogar para você. Você que é piloto. O Mick Schumacher, ele errou. Né? A culpa ali foi dele, ele foi lá dentro. Mas você não fica com a impressão que o Latifi faz as curvas tão lento que o cara que está atrás ele não consegue, ele vem, meu Deus, o cara parou e pau na traseira dele. Não é essa impressão que dá. Dá essa impressão, não tem dúvida. O Schumacher aqui, que se não fosse a batida, ia rodar sozinho também, entendeu? Ou ele estava rápido demais, o Latifi estava lento demais. Mas essa hipótese do Latifi estar lento demais é bem provável. É bem provável. Agora, a grande despedida, que inclusive contou com... A corrida foi tão interessante, né? Que as imagens focaram bastante no Vettel ali na corrida dele e tal. Merecidamente. Merecidamente. Eu achei bem legal a despedida. Eu vi que vocês dois comentaram aqui no programa de terça-feira que o Vettel merecia uma despedida à altura. Eu acho que ele teve uma despedida à altura. Eu acho que foi legal, acho que todas as homenagens foram legais. Os pilotos, o Vettel juntou todos os pilotos num jantar. O Hamilton. Foi o Hamilton, né? Foi o Hamilton. Mas em torno do Vettel. Dizem que pagou a conta, inclusive, o Hamilton. Bom. Também ali. Podia ter mandado a conta pro Stroll, né? Sabe o que eu achei curioso nessa despedida do Vettel? Uma coisa que eu achei muito. O Alonso parece brother dele. O que você achou, Adalto? O que você achou? A carreira falando mal do Vettel. Né? Eu tenho uma tese para isso. Não, mas peraí, antes da tese do Bruno Aleixo. Adalto, eu concordo com você. Acho até que o Alonso aprendeu a respeitar o Vettel, o que eu concordo. Mas o que você acha do Alonso ir no carro do Vettel? O áudio captou. O Alonso ir no carro do Vettel, dizer para ele, o Vettel já de cima, já amarrado no carro, e o Alonso dizer para ele, não se preocupe comigo na curva 1. O que você acha disso? Comente, por favor. Ele tinha falado isso, que não ia atacar, e parece que ele não atacou mesmo. Vou falar para vocês uma coisa. Aquela hora que o Vettel tava ele e o Vettel estava na frente, e na frente do Vettel estava o Ocon, né? Que o Vettel chegou a passar, errou, o Ocon passou de volta, e o Alonso nitidamente com mais carro e segurando. Eu falei, não é que o Alonso tá fazendo uma coisa que eu nunca esperava que ele fosse fazer na minha vida. O Alonso, ele não consegue não ser o protagonista das coisas. Não sei se vocês já notaram. Ele precisa ser o principal, o ator principal. Então, assim, se ele não está envolvido em nada, aí ele vai dar uma entrevista e falar assim, o Vettel só não perdeu a posição por minha causa, porque eu não... Sabe o que eu acho que é? Eu tenho uma teoria diferente, totalmente teoria.
Pra mim, é o cara esfregando na cara da Alpine, eu não vou correr essa corrida do jeito que eu poderia, eu vou ajudar o Vettel, porque é o cara que tá com alto rancor, alto índice de rancor pelas quebras com a Alpine. Eu li isso, o cara falar que não vai atacar na primeira curva é tão ridículo, porque você atacar o Vettel, pra mim, é você respeitar o Vettel e você atacar o Vettel. Né? O Vettel é aquele negócio, né, Bruno? Em tempos de Copa do Mundo, né? Você continuar atacando quando você tá ganhando de 6-0 é a melhor maneira de você respeitar. Você vai pra frente, vai jogar e vai fazer o seu jogo. Então, respeitar o Vettel, na minha humilde opinião, é ir pra cima do Vettel. Claro, você pode até ter o cuidado de não forçar demais. Mas não esse negócio do Alonso ir no carro dele. Achei legal o Alonso correr com o capacete do Vettel. Achei legal mesmo. Achei uma homenagem bacana. O Mick Schumacher também. Né? E depois o Alonso fez um vídeo. Não, porque esperamos você aqui daqui um tempo. Tenho certeza que você vai voltar. Vocês viram esse vídeo? Não. Eu vi o Hamilton falando para ele na entrevista coletiva, o Hamilton falando pro Vettel, eu tenho certeza que você vai voltar. O Alonso fez um vídeo, só ele falando para a câmera, dando a despedida pro Vettel e falando que espera ele de volta lá, que tem certeza que ele vai voltar. Eu falei, o Alonso virou brother do Vettel, eu também chamo, Adalto, eu lembro muito, você vai se lembrar, você tem site... Eu lembro muito como o Alonso jogava pro Adrian Newey e as vitórias do Vettel. Totalmente. O Alonso jogava muito. Eu não tenho Adrian Newey. Ele acertava dois ao mesmo tempo. Né? Ele acertava a Ferrari dele e o Vettel. Eu até não leio isso como falsidade. Eu posso estar sendo ingênuo. Eu leio isso como o cara que pegou respeito. E é uma coisa que inclusive, aconteceu comigo. Né? Ver o Vettel indo embora, no dia me acertou mais do que eu pensava. Assim, eu também. Eu queria estar mais preparado. Exatamente. Eu fiquei muito mais fã do Vettel nos últimos anos do que eu era quando ele estava na Red Bull. Assim, ver as últimas horas, a entrevista do Vettel ali na pista pro Button, quando ele fala aquele discurso que eu bato palma, cara. Tem coisa muito mais importante no mundo do que andar em círculo. Nós temos responsabilidade, temos as nossas posições. A gente fala isso, às vezes o ouvinte entende que a gente está falando que tem que concordar com tudo que o Vettel defende. Não. É o direito do Vettel defender que é brilhante. E ele fala uma frase muito legal. Ele fala, tomara que eu passe isso para um ou outro piloto. Né? Porque o Hamilton passou muito isso para ele. Ele pegou muito isso do Hamilton lá depois do George Floyd. Mas acima de tudo isso, né? Esse final de semana me acertou porque eu até contava isso ontem, né? Eu fiquei pensando, poxa, esse cara... primeira corrida que eu fui na Espanha, esse cara ganhou. Em Monza que eu fui, esse cara ganhou. Eu tava na Bélgica, esse cara ganhou. Eu vi esse cara ganhar em pistas diferentes, né? Tive essa sorte, esse privilégio. E realmente, na hora que esse cara tá indo embora, por isso que eu dou esse direito ao Alonso. Eu não acho que seja hipocrisia, nem estou dizendo que o Adalto está insinuando isso. Mas é curioso, realmente é curioso. Mas mesmo levando para o lado do respeito, esse cara tá indo embora. O Hamilton falou na entrevista, né, coletiva da FIA, com o microfone na mão, ele falou assim: esse cara era um pé no saco. Esse cara era um pé no saco. Ele, assim, era um incômodo. A expressão em inglês, nuisance, que ele usa é incômodo, não é pé no saco. Eu acho que todo mundo meio que caiu a ficha. E esse direito eu dou também para o Alonso. Agora, chegar e dizer que não se preocupe comigo na primeira curva, aí eu acho que é um pouco... É dizer meio que para a Alpine, vocês quebraram meu carro o tempo inteiro, então também agora eu vou fazer o que eu tenho que fazer. Quando é que o Alonso não saiu de uma equipe chutando a porta? Todas as vezes. Ele sai todas as vezes chutando a porta. Todas as vezes. Eu acho que a saída dele da Ferrari não foi tão maligna como muita gente diz. Mas enfim, é o Alonso, né? Agora ele é o piloto que não aceita que o companheiro defenda com muita força, indo ser companheiro do cara que defende, jogando os caras pra fora. Exatamente. Ele agora vai se dar mal, né? Porque, você vê, o ídolo já aposentou um tetra, aposentar um bi vai ser bem mais fácil. Ele aposentou, ele termina o ano com menos da metade de pontos do Vettel. Mais fácil. Sem dúvida, ele aposentou o Vettel. Então, o ídolo agora vai pôr o Alonso no seu devido lugar. Né? Vai. Agora, no contrato, né? Na hora que assinar lá o contrato. Só para falar mais uma coisa do Vettel, né? É o momento, né? Se tem um lugar que questiona muito a qualidade do Vettel, são esses podcasts que eu faço, o Loucos aqui faz muito isso, que é questionar. E o ouvinte sabe que questionar não é dizer que não há qualidade, que não há mérito, mas existem vários pontos do Vettel que são questionáveis. Momentos, a queda, a fase da Ferrari, você pode questionar muita coisa. O poder do Adrian Newey, você pode colocar tudo isso. Mas eu não devia nem estar citando essas coisas, porque eu acho que hoje não é dia da gente fazer isso. A gente pode fazer isso o resto do ano, das férias, a gente vai ter o resto da vida. Eu acho que hoje é dia simplesmente de reconhecer que um cara muito grande no automobilismo foi embora, né? Desistiu, parou, e nós não vamos ver mais ele correr. Eu acho que é o dia de celebrar, mais do que de analisar.
E é isso, né? Assim, eu acho que o Vettel atualmente ele vai fazer mais falta pelo ser humano, pela pessoa, Sim, né? sim. Pelo cara legal. Bruno, se bem que é impressionante o efeito que Ricardo e Vettel tiveram depois que os seus destinos foram traçados, como ambos começaram a pilotar mais, né? É curioso, né? O Vettel, esse Vettel do final da temporada, olha, dava para ficar mais tempo, né? O Ricardo também melhorou, o Ricardo também termina muito melhor. Mais ou menos. Mas o Ricardo aqui em Interlagos, Deus me livre, o que ele fez com o Magnussen... Bateu. Eu tô falando assim, a velocidade do Ricardo melhorou no final do ano. Melhorou. Demorou 2 anos, né, para entender o carro, né? Imagina. E não entendeu. Não tô dizendo que não é um fracasso, só acho que o efeito, depois que os dois destinos foram traçados, eu acho que os dois melhoraram. Falando em Ricardo, ele vai para Red Bull, né? Tá decidido. E aí, qual que é o papel do Ricardo na Red Bull? Pressionar o Pérez? O Coulter fez papel há muito tempo lá. E o Ricardo, acho que é o melhor cara que existe para fazer isso. O marketing, dar risada com a torcida, ir no deserto com o carro. Só tem uma diferença, né, Adalto? O Coulter fez isso quando ele parou de correr numa idade já em que as pessoas param de correr, né? O Ricardo ainda tinha muito tempo de carreira pela frente. Tinha, mas eu acho que o Ricardo eu acho que o Ricardo é um cara hoje fora da realidade. Ele não tem mais lugar na Fórmula 1, a não ser uma equipe muito, muito ruim. Ele não tem lugar em equipe média mais na Fórmula 1. Porque ele tomou uma surra, ele não entendeu o carro há 2 anos. Não é 1 ano que foi mal, uma atualização que não entendeu, não. 2 anos tomando surra, fazendo corridas ridículas. 2 carros diferentes, né, Adalto? 2 carros diferentes, com regulamento diferente. Então, ele sai por baixo na questão de pilotagem, né? Mas como ele é um cara muito, muito bacana, muito legal, eu acho que ele vai fazer esse papel que o Coulter fez, ele vai fazer até melhor durante alguns anos. Aí vai se aposentar, porque eu acho que a Red Bull não vai pôr ele no carro, porque vai ser um vexame contra o Vespa tinindo, né? Um Vespa que é capaz de meter 2 segundos na classificação no Ricardo, entendeu? E depois na corrida 1 segundo por volta. Quer dizer, seria uma coisa ridícula, entendeu? Eu acho que a Red Bull não faz isso, não. Eu não sei, Adalto, eu acho. Posso invadir aqui, Bruno? Você quer colocar uma pergunta? Eu gosto das suas perguntas. Não, é isso mesmo. Eu vejo o Ricardo como o cara com o microfone na mão, fazendo as entrevistas lá no final, tipo o Coulter mesmo, né? É que o Coulter é mais bonitão, né? A gente fica mais fascinado. Aí já é. Essa área de beleza, você que entende, quem sou eu para discutir com você isso? Eu acho que é um pouquinho mais, assim. Eu acho, Adalto, que... Sabe a musiquinha da Pantera Cor-de-Rosa? Essa musiquinha vai ficar tocando na Red Bull ali, e o Ricardo olhando de cantinho o Pérez. Eu acho que o Ricardo vai ficar ali. Se esse cara começar a dar mal, a Red Bull ela não dá ponto sem nó, ela vai lá e tira. Eu acho que esse cara tá ali. Eu não tô dizendo que tá certo nem que tá errado. Eu acho que a visão dele é essa. Eu vou ali pro lugar onde eu posso voltar, quem sabe. Porque e ele conhece o Marco, né? Ele conhece o Marco. Ele sabe que eu duvido. Não acho que ele seja o cara que vá sacanear ou até fazer alguma coisa nos bastidores. Não acho que ele seja esse tipo de cara. Mas se a Red Bull resolve cortar o Pérez, não é errado a gente raciocinar no seguinte ângulo. Poxa, esse cara se deu bem aqui. Aqui foi onde esse cara deu certo, com esse carro, com esse freio, embora os freios sejam diferentes, mas esse carro que tem uma capacidade de frenagem que a gente viu no S do Senna, o Verstappen por fora, meu Deus, onde ele freou aquele carro. Mérito do Verstappen, mas o carro também sempre teve essa qualidade. O Ricardo nunca foi o que foi na Red Bull, nunca foi em outra equipe. Eu não sei se essas coisas não vão voltar. Vamos deixar esse carro. Vocês lembram que a Renault botou o Villeneuve em 3 corridas no final de 2004, se não me engano? Não foi a Red Bull, não. Foi a Renault. Não, a Renault. Foi um fiasco. Né? Eu não duvido se lá no final do ano, campeonato decidido, o Pérez está enchendo o saco da equipe, se ele tiver, né? Acho que o Pérez demonstrou esse final de semana que ele tá afim de ficar bem quietinho, né? Não vai falar nada. Eu li a frase dele aqui, vocês viram como ele foi cheio de Deus. Meu Stint, eu não consegui. Bem bonzinho. Então, se esse cara resolve botar a boca no trombone ou ficar mais Barrichello, porque o Barrichello ficou mais falastrão no finalzinho da Ferrari,
Eu não sei não, Adalto, se esse cara não tá apostando nisso. Não estou dizendo que vai acontecer. Não estou dizendo que vai acontecer. Eu para mim, não sei vocês podem ter outras opiniões, é óbvio, mas para mim o Barrichello é um piloto 10 vezes melhor que o Pérez jamais foi, entendeu? Sim, o Barrichello e o Pérez. 10 vezes eu não coloco. Eu acho que ele é melhor que o Pérez, sim. Ele é muito melhor, muito mais técnico, mais rápido, ele é muito mais completo do que o Pérez. É que ele deu azar, né? O Schumacher era um piloto extra classe, um piloto de primeira prateleira de todos os tempos, um cara que mandava na equipe, porque tinha até feito a equipe em torno dele e tudo. Então ele deu esse azar. E quando ele foi para Brown, né, que ele teve outra chance. Ele deu azar que pegou outro piloto melhor que ele. Piloto melhor que ele e mais jovem também que ele e tudo, né? Ele já estava também. Não, mas eu não entendi seu ponto. Então você acha que tem a chance do Ricardo assumir em algum momento ou não? Não, eu acho que não. Eu acho que tem muito mais chance, por exemplo, do De Vries assumir o lugar do Pérez, do que o Ricardo assumir o lugar do Pérez. Mas aí o que poderia acontecer... Depende muito do que o De Vries vai estar fazendo, né, Adalto? Depende muito do que vai fazer. Mas eu tenho esperança no De Vries. Assim como eu tenho esperança no Piastri, que é, logicamente, esperança nos Piastri é maior do que a no De Vries, mas eu tenho esperança no De Vries também. Porque eu fiquei muito impressionado com essa corrida que ele fez com a Williams. Esse final de semana com a Williams. Na Itália, né? Para mim, foi muito impressionante aquilo. É verdade. Ainda mais eu acompanhei bastante on-board daquele... E o cara entendeu o carro muito rápido, entendeu? Muito rápido. E acabou a corrida morto, porque ele não conseguia levantar o braço. Como é que esse cara conseguiu andar bem assim, morto desse jeito? O cara não levantava o braço. Eu não estou exagerando. Ele pediu ajuda para sair do carro. O braço. Agora, falando em ex-Red Bulls futuros, precisamos falar sobre o Gasly, hein? O que aconteceu com o Gasly? Será que os caras da Alpine se arrependeram? Eu entreguei para Deus. Sabe a hashtag nunca critiquei? A minha hashtag já sabia. Sempre critiquei. Eu já sabia. Sempre critiquei. Sobe a placa, eu já sabia. Mas que ele tirava, quando foi anunciado para a Alpine, ele largou mão, tá bem óbvio também. É isso, eu nunca vi nunca vi uma queda tão vertiginosa igual a essa do Gasly. Eu acho que o ano dele foi muito ruim. Eu acho que o ano dele todo, mesmo antes da Alpine. A diferença de qualifying dele para o Tsunoda não é grande, ele foi vencido pelo Tsunoda esse final de semana. Eu sempre falei do Gasly o seguinte: não é um mau piloto, mas é um cara que as pessoas, ele tem assim, ele tem uma magia, ele tem uma certa magia, cantaria Milton Nascimento, que é a mesma que o Stroll tem. O cara faz uma corrida boa, todo mundo só lembra da corrida boa que o cara fez. Menos que o ídolo todos têm. Aí o cara, esses caras têm uma magia, porque eles fazem uma corrida boa. Não, mas ele fez aquela corrida boa. Mas e as outras 12, 13 que o cara faz ruim? Eu acho que o Gasly entra muito nesse aspecto. Ele teve corridas muito boas na Toro Rosso ainda, depois da AlphaTauri, ganhou aquela corrida em Monza, foi muito legal. Agora, ele tem muitos finais de semana que ele desaparece. Não é um ou dois, não, são muitos. Por isso que eu acho que vai faltar piloto para a Alpine. O Gasly foi mal esse ano, principalmente no segundo semestre. Então, eu entreguei ele para Deus. Acho que vai ser o ano que vem, vai ser a prova de fogo dele, porque o Ocon tá bem o Ocon. Sim. Né? Eu acho que foi o melhor ano do Ocon na Fórmula 1, desde que ele tá lá, faz muito tempo já. E conhece bem a equipe e tudo, né? E eu acho que vai ser uma prova de fogo para o Gasly. Acho que outro que eu entreguei para Deus foi o Bottas. Nossa Senhora. Foi muito mal o Bottas. O Bottas, ele desistiu de principalmente no segundo semestre. Tudo bem, o carro caiu também muito. Pois é isso que eu ia dizer. O carro mergulhou para baixo, né? O carro caiu muito também. Mas o Bottas parece que quando ele viu um adversário atrás, parece que ele tem um certo medo, assim, né? Esse problema de disputa dele... Esse problema de disputa é muito grave. Isso eu fiquei muito impressionado aqui em Interlagos com a ultrapassagem que ele tomou no Laranjinha. Porque ele praticamente freou o carro na saída da curva do lago. Ele falou assim, não, pode ir, não bate em mim não, por favor, pode ir. Mas sabe o que é? Se você for olhar bem a carreira do Bottas, quando o Bottas entra na Fórmula 1, ele entra lá na Williams, a Williams era o segundo ou terceiro carro. Não tinha muita... Ele correu em 2013... que era ruim. Aí depois, em 2014, ele foi mantido junto com o Massa. Isso. Não, e o carro era... O Massa chegou a fazer pole.
Eu achava, eu vou falar para vocês, o Bottas é uma das grandes decepções que eu tenho na Fórmula 1, porque o Bottas na Williams, eu achava que ele ia ser campeão. Eu falei, eu achava. Na hora que sentar na Mercedes, esse cara vai ser campeão. No final das contas, o desempenho do Bottas, para mim, no final das contas, acabou dizendo muito mais sobre o final da carreira do Felipe Massa do que sobre a própria carreira do Bottas. Eu acho que esse ano o que aconteceu foi que mostrou, por causa do carro, de largar sempre no meio do pelotão, mostrou que o pior defeito do Bottas, que é a disputa. Nó. Esse aí mas Adalto, ele vai conviver aí a partir de agora. O resto da vida dele então, vai conviver. Então não vejo muita. Por isso que eu entreguei para Deus. Não vejo muita saída para o Bottas, entendeu? Porque ele vai andar no meio do pelotão e ele não consegue andar. Isso é uma coisa muito interessante, né? Porque a Mercedes camuflava isso, né? Sim, olha o que ele pegou na Mercedes, 2017, 18, 19, só a Mercedes, Ultra Mercedes. Exatamente. Então o cara tinha ali uma com o Hamilton, a Mercedes várias vezes não deixou eles brigarem, isso também tem que ser dito. Então agora expõe uma característica. Expôs o defeito dele. Esse cara fez uma corrida em Silverstone, lá vou eu aqui puxar a sardinha de novo, né? Acho que eu lembro porque eu tava lá. Ele fez uma corrida em Silverstone, que ele sai de último e chega em segundo, que eu pensei assim, meu Deus. Mas nem essa corrida é de muita ultrapassagem. Essa corrida que teve aquela paralisação, enfim, aí tem uma estratégia, ele voou. Mas não é através de ultrapassagens. Então, assim, esse é um defeito essa é uma discussão interessante, né? É o cara que desce no pelotão e ele é obrigado a demonstrar uma outra característica que ele não tem. Não tem. Você tem vários pilotos de Fórmula 2, cara, eu sei que cada um é cada um, cada universo, cada carro é um. Mas você vê uns caras na Fórmula 2 com uma capacidade de dividir curva. Eu me lembro que eu falei isso aqui no Loucos, do Albon. Quando o Albon chegou na Fórmula 1. Esse cara pode não ser um super piloto, mas esse cara sabe lutar. Esse cara sabe enfrentar. Hoje a gente pode falar isso do Ocon, por exemplo. Né? Pode não ser o melhor piloto do mundo, mas é um cara que luta. Sim. Não, e fez o melhor ano, na minha opinião, o melhor ano dele na Fórmula 1. Sim, sem dúvida. Sem dúvida. Fez o melhor ano. Por isso que apesar de ter andado menos que o Alonso. Eu faço questão de ressaltar isso, né? A tabela de pontos... menos que o Alonso, quem andou mais que o Alonso, né? Esse ano? Quem andou mais que o Alonso? Na vida, né? Que você tá falando. Na vida. Desde que o Alonso está na Fórmula 1, né? É difícil andar mais. Só o Hamilton, né? Verstappen. O Hamilton no primeiro Verstappen. É difícil andar mais que o Alonso. Então, ele andou, no mínimo, perto do Alonso, né? No mínimo. Sim. Então, eu acho que ele andou bem pra caramba. Então, o Gasly vai ter um osso muito duro o ano que vem. E o Bottas está fadado a isso aí. Porque o Bottas só consegue andar bem no ar limpo. Pode ver que em classificação ele ainda é bom. Ele classifica bem o carro. Mas na corrida fica. Não tem jeito, não. Não tem jeito. É isso aí. Muito bem, pessoal. É isso, então. Finalizando nosso Loucos pro Automobilismo. Nessa quinta a gente volta... Engraçado, né? Eu acho engraçado porque eu fiz o programa com o Adalto 1h39. Bruno Aleixo voltou, reclamou no começo, vou botar a ordem na casa, o programa teve 1h39. É que eu tô... Hoje que estamos os três aqui, vai ter 1h05? É que eu tô colocando ordem na casa com delay, entendeu? Aos poucos, com limite de orçamento. Aos poucos, A gente volta na quinta respondendo as perguntas e na semana que vem a gente faz aquele balanço geral da temporada, né? Já com os testes aí, né? O pessoal tava andando hoje lá em Abu Dhabi, inclusive tinha brasileiro na pista. Vamos fazer um balanço aí desses testes e já encaminhar aí para o final deste ano, da graça de 2022. Grande abraço para todo mundo e até o próximo Loucos. Valeu!